Agora eu vou apresentar para você a utilização de medicamentos pela via subcutânea. Você se lembra? Lá no início eu expliquei para você o que era a farmacocinética e farmacodinâmica. Dentro da farmacocinética existe uma fase estratégica daquilo que, vamos dizer assim, de como que o corpo faz com o medicamento, que é a absorção. Então, a gente vai mostrar para você uma forma de administração de medicamento que não é pela via oral, nem pela via inalatória, ela é pela via subcutânea, como você pode ver aqui. Então, isso se chama hipodermóclise. O que é a hipodermóclise? É uma alternativa prática e segura para hidratação do paciente e infusão de medicamentos. Então, você infunde medicamentos pela via subcutânea. Então, nessa imagem que você está vendo aqui a gente mostra para você quais são os sítios onde pode ser feita a hipodermóclise e algumas imagens de como que é esse procedimento. É um procedimento extremamente simples, tá? A gente não gasta mais do que 5 minutos para poder conseguir acessar o subcutâneo do paciente e a partir daí eu vou infundir uma série de medicamentos que podem ser extremamente importantes para melhorar a vida desse idoso. Então, a prática da hipodermóclise, atualmente, ela está sendo muito utilizada tanto para o cuidado paliativo, onde é uma indicação muito interessante para você evitar de pegar a veia do paciente. Então, muitas vezes, esse paciente ele tem dificuldade com a via oral, ele não consegue deglutir, ou está confuso, ele tem uma diminuição do nível de consciência e não dá mais para utilizar a via oral. Ou está com vômito, por exemplo. Ou então você precisa de hidratá-lo de uma forma mais adequada. Então, a via subcutânea é uma via tranquila, ela não tem risco nenhum e é extremamente fácil de ser feita, inclusive a nível domiciliar, que é a grande vantagem da hipodermóclise. Não precisa ser feito em casa. Então, quais são as vantagens desse procedimento? Primeiro, é um procedimento quase indolor. O paciente não tem dor nenhuma, porque é uma agulha que é introduzida no subcutâneo, então não causa dor nenhuma. Extremamente confortável para o paciente, permitindo, inclusive, um grau de mobilização do paciente que muitas vezes a gente não consegue com a via endovenosa. Então, esse paciente com hipodermóclise, ele pode levantar, ele pode andar, ele pode tomar banho, pode fazer o que quiser. Por quê? Porque a via fica no subcutâneo e não há risco de se perder essa via, de perder a veia, como acontece com a via endovenosa. Além disso, ela pode ser realizada por um médico, por um enfermeiro, por um técnico de enfermagem, obviamente, desde que treinado. É muito simples. Não há risco de sangramento, não há risco de embolia ou trombose. O soro, né, o líquido que a gente está infundido, ele não vai no vaso, ele vai no subcutâneo. Então não tem risco praticamente nenhum de complicação local. Dispensa a heparinização do catéter. Então quando você tem um catéter na veia, muitas vezes é importante você deixar a heparina para poder não embolizar esse catéter e entupir, digamos assim. Então, na hipodermóclise, isso não é necessário, tá? Por quê? Porque não utiliza nenhum vaso do sistema, nem venoso, nem arterial, é via subcutânea. Não há obrigatoriedade de utilização de uma via de infusão contínua, muito simples, pode ser em bolos ou pode ser contínuo, no caso da infusão de um soro ou de um medicamento. Ela é tão efetiva quanto a via endovenosa. Uma diferença que você vai perceber é o volume. Na hipodermóclise, obviamente, o volume que eu vou infundir no paciente é menor, mas esse paciente eu não estou querendo repor volume, porque muitas vezes a indicação dela é para cuidado paliativo, onde eu não estou muito preocupado com a ressuscitação volêmica do paciente, mas sim oferecer a ele medicamentos que vai confortá-lo e que vai impedir que a gente pegue a veia, que a gente utilize a veia, que é extremamente doloroso, que é extremamente complicado nesses idosos em fase final de vida. Então,
Outra vantagem, ela possibilita a menor flutuação das concentrações plasmáticas de opioide. Exemplo, a morfina. Então, a morfina é um grande medicamento que a gente tem que utilizar nesses idosos, nesses indivíduos em fase final de vida. E muitas vezes não é utilizado porque esse paciente muitas vezes não consegue mais deglutir ou não tem mais veia para poder fazer a infusão de medicamento. Então, a infusão por via subcutânea eu considero absolutamente revolucionária, porque você vai melhorar todos os sintomas que esse indivíduo tem no final da vida, dor, vômito, falta de ar, usando uma via absolutamente segura e indolor, podendo ser feita em casa. Além disso, você não tem um risco de dar muito soro e levar a uma hiperidratação, que pode piorar, por exemplo, a produção de secreção e piorar, por exemplo, a falta de ar nesse indivíduo. Então, você dificilmente vai conseguir infundir pela hipodermóclise um volume superior a 1,5 litro e 2 litros no mesmo sítio. Então, isso é bom, porque o excesso de hidratação nesses indivíduos pode piorar os sintomas de fase final de vida, como a gente chama. Outra vantagem, ela pode ser utilizada tanto no ambiente hospitalar, ambulatorial e domiciliar. Essa é a grande vantagem, inclusive. Sendo um facilitador para alta. Muitas vezes o indivíduo não tem alta porque a equipe tem receio de dar alta e não ter a veia em casa e perder a veia. Isso não acontece com a hipodermóclise. E por último, extremamente vantajoso, o custo é extremamente baixo. É muito mais baixo que as infusões feitas na veia. Então, o custo é baixíssimo. Então, é um procedimento muito fácil de ser feito, indolor, extremamente eficaz e seguro e um custo baixíssimo. A hipodermóclise, ela já tem quase 100 anos de existência, digamos assim. Só que quando você começou com o modelo hospitalocêntrico, né, de o paciente internar para ressuscitar, para infundir volume, infundir medicamento, ela foi abandonada praticamente. Agora que nós estamos tendo uma revitalização, digamos assim, uma retomada dessa técnica, que é uma técnica extremamente importante no idoso, tanto numa situação aguda, por exemplo, uma diarreia, um vômito, onde você quer evitar que ele desidrate rapidamente, e você vai conseguir, porque você vai infundir soro pela via subcutânea e não vai precisar da via oral, vai poder infundir um medicamento que vai melhorar o vômito, ou uma diarreia, por exemplo. Além disso, a grande indicação nos nossos pacientes é no cuidado paliativo, é no idoso em fase final de vida, que vai ter vários sintomas desconfortáveis. Então, nesse indivíduo, você vai poder dar toda essa lista de medicamentos, desde o soro fisiológico, soro glicosado, uma morfina, a dexametasona, enfim, todos esses medicamentos que são basicamente os medicamentos mais importantes para evitar o sofrimento do indivíduo nessa fase final de vida. Então você pode usar para ele todos esses medicamentos de tal forma que você vai oferecer para esse indivíduo, para esse idoso, uma boa morte, no sentido dele morrer sem sofrimento e confortar a família. Porque não há nada mais doloroso do que você acompanhar o sofrimento de um ente querido nos últimos momentos de vida. E eles vão ter desconforto. E a hipodermóclise é uma forma de você evitar que isso aconteça. Extremamente simples, extremamente fácil. E olha que ainda tem a possibilidade de você usar antibióticos, como esse que a gente enumerou aqui, né? A ceftriaxona, o cefepime, enfim, alguns antibióticos podem melhorar alguns sintomas desse indivíduo. Obviamente que no cuidado paliativo, nós não estamos muito preocupados em reverter uma infecção, porque esse é o mecanismo de morte. Mas muitas vezes um antibiótico vai melhorar a produção de secreção, a produção de escarro e fazer com que ele melhore ou que ele fique mais confortável, mesmo que a pneumonia continue, mesmo que ele morra. Porque o nosso objetivo aqui é fazer com que a pessoa tenha uma boa morte, tenha uma morte confortável. Esse é a grande indicação da hipodermóclise. Agora eu vou mostrar para você um vídeo de prática sobre a técnica da hipodermóclise, para você ver como que ela é simples, como ela pode ser feita no ambiente hospitalar, não exige praticamente nenhum arsenal extraordinário e um custo baixíssimo.
Então, com esse vídeo, eu espero que você entenda melhor a aplicabilidade da hipodermóclise, como que ela deve ser feita, quais são os cuidados, as complicações, para você poder indicar esse procedimento que é extremamente importante para melhorar a vida dos nossos idosos. Olá, hoje nós vamos falar um pouco sobre hipodermóclise, que é um procedimento muito simples, que é ideal para ser feito em domicílio e é um procedimento de infusão de líquidos e medicamentos pela via subcutânea. Nós vamos então relatar o material que a gente utiliza para fazer esse procedimento e vamos fazer, né, uma punção para vocês verem como é simples a realização de uma hipodermóclise. O material que a gente usa para fazer hipodermóclise é muito simples. A gente usa luva de procedimento, algodão, álcool. A gente pode usar para punção o scalp do calibre 25 ou 27, o gelco ou então o catéter íntima. Qualquer um desses é possível a gente realizar o procedimento. O catéter scalp é o mais barato, apesar dele ter a agulha de metal, ele pode permanecer, né, no sítio de punção em torno de 3 a 5 dias. Sempre a gente vai ficar observando a presença ou não de sinais flogísticos, né, que é eritema, edema, calor, né, que vão sugerir que a gente está tendo infecção e aí o catéter deve ser retirado, tá? Bom, nós vamos então fazer o procedimento aqui no nosso paciente. Os locais de realização da punção podem ser vários. Então, assim, a gente pode fazer nas áreas normalmente utilizadas para aplicação de insulina. Então, região anterior do tórax, região do deltoide, região abdominal, região da coxa ou região do grande dorsal, tá? Aqui hoje nós vamos fazer na região anterior do tórax. Essa é uma região que a gente gosta muito de utilizar, porque é uma região que é fácil da gente observar, né, qualquer alteração no lugar da punção, de ver o gotejamento do soro, né, que está sendo infundido e também, né, de qualquer alteração, né, que venha levar a gente a ter que retirar o catéter. Então nós vamos fazer a punção aqui hoje com o scalp, tá? Com o scalp 25, esse é o melhor calibre que a gente utiliza para realizar a hipodermóclise. É um calibre que não é tão espesso e que permite o gotejamento, né, de uma forma adequada. Ele corre numa velocidade que a gente considera adequada. O gotejamento vai ser em torno de 12 a 15 gotas por minuto. É uma infusão lenta, lembrando que na hipodermóclise a punção é feita no subcutâneo, debaixo da pele, não é puncionado nenhum vaso do sistema venoso nem arterial, e quem vai absorver o líquido e os medicamentos que estão sendo infundidos vão ser os capilares do subcutâneo. Preencher o scalp com soro fisiológico para a gente já conectar no sítio já com o líquido. Então, vamos usar aqui o álcool para fazer a asepsia. Licença, viu? Então, vamos passar o álcool. Então, a gente vai fazer uma prega na pele, tá? E vai inserir o catéter. Prende pra mim. Vai inserir o catéter a 45 graus, um ângulo de 45 graus. A direção que o catéter deve ser inserido é sempre em direção ao centro do corpo, né? Na posição centrípeta, porque é a posição de drenagem, tá? A melhor posição para drenagem dos líquidos. Então, aqui a gente vai fazer a prega. Vou dar uma picadinha aqui. E agora a gente vai fixar esse catéter. Pode ser fixado com micropore, tá? Que é o esparadrapo antialérgico, que é o
que a gente usa mais comumente, ou então com o Tegaderm, que é aquela placa de curativo transparente, tá? Qualquer um dos dois tá adequado. Aqui o Tegaderm, tá? Qualquer um dos dois está adequado para fixação, viu? E tem a vantagem que a gente consegue ver a pele, né, abaixo do curativo para ver qualquer alteração de coloração, né, que sugira a presença de sinais de infecção. A gente pode ou fazer medicação em bolos, aqui a gente tem aqui na seringa, a gente vai administrar lentamente, tá? Vocês vão observar que surge uma pequena elevação aqui na pele, à medida que a gente vai infundindo, vai elevando a pele, que é o líquido que está entrando no subcutâneo e acumulando, né, nessa região aqui, ó. Isso não é problema, isso vai ser absorvido lentamente pelos capilares do subcutâneo e vai direcionar então para a circulação corpórea. Tá incomodando aqui? Nada, né? Então aqui a gente fez a administração da medicação em bolos. Essa medicação também pode ser administrada por infusão contínua. A gente conecta aqui a saída do scalp no equipo de soro, que a gente pode então correr o soro de hidratação, a gente pode correr o soro fisiológico, o soro glicosado isotônico, tá? E o Ringer lactato também a gente pode correr por essa via. E várias medicações são possíveis de ser utilizadas por essa via. A gente pode diluir essa medicação no soro e fazer infusão contínua, tá? O gotejamento do soro é em torno de 12 a 15 gotas por minuto, que vai dar aí uma infusão em torno de 500 ml de líquido a cada 12 horas, tá? A gente pode administrar o volume em cada sítio de hipodermóclise, em cada lugar de punção, a gente pode infundir o volume total de 1.500 ml de líquido, tá? Em 24 horas. Tem algumas medicações que não são compatíveis no mesmo sítio, por exemplo, a dexametasona, ela é uma medicação que a gente utiliza por essa via, porém que não é compatível de ser administrada no mesmo sítio com vários outros medicamentos que a gente utiliza por hipodermóclise. Então, geralmente a gente faz 2 sítios de punção, né? A gente pode fazer um aqui do lado esquerdo, outro do lado direito, e a dexametasona fica nesse sítio separado. Em cada sítio de infusão, eu posso infundir 1.500 ml de líquido a cada 24 horas, tá? Com esse catéter que a gente usou aqui, que é o scalp, a gente pode deixar esse catéter em torno de 3 a 5 dias, sempre observando, né, como que tá a pele em torno do catéter. A gente também sinaliza aqui no esparadrapo, no curativo, a data que a gente fez essa punção, para a gente saber a data de retirar o catéter. Bom, seu Carlos, o que o senhor achou dessa punção? Simples. Simples? Sem dor. Sem dor? Sem dolor. O senhor ficou tranquilo, mesmo quando eu infundi a medicação, o senhor sentiu alguma queimação, algum desconforto aqui no lugar? É como se eu estivesse tomando uma vacina. Não incomoda, Não. então? Ok. E o senhor ficou satisfeito de ter feito esse procedimento? O senhor achou interessante? Foi a primeira vez que o senhor viu? Estou satisfeito de ver e colaborar. E futuramente eu não quero ter que usar ele, não. É, né? O senhor viu a diferença de fazer aqui debaixo da pele e na veia? Anotei. É diferente. Debaixo da pele ele não é rápido, porque na veia até que procura, que acha. Ou às vezes não acha a veia, dá problema. E a vantagem é o quê? Com esse tipo de punção e de infusão, a gente pode administrar soro e medicamento em casa, evita que a pessoa tenha que ir para um hospital, para uma urgência, né? Claro que a pessoa tem que estar estável do ponto de vista clínico para ela poder ficar em casa. Às vezes a gente tem um paciente que está com uma diarreia, vômito, que ele não está conseguindo tomar líquido nem medicamento, porque tudo que ele toma ele vomita. Então a gente liga esse soro e faz a hidratação dele em casa e pode administrar um medicamento para vômito também
por essa via, né? Muito bom. Então, é um procedimento que é simples, né? Praticamente não tem desconforto e que nos ajuda muito, né, na nossa prática aí no dia a dia. É a ciência ajudando a saúde, né? Isso mesmo. Então, esse procedimento hipodermóclise, ele pode ser feito com 3 tipos de catéter. O catéter com asa agulhado, que é o scalp, que a gente utilizou aqui. O catéter com asa não agulhado, que é o catéter, esse aqui que nós estamos com ele aqui na mão, que ele, então, ele tem a vantagem de ter a asa, que facilita a punção, né? Mas depois a gente retira a agulha dele e ele pode ficar mais tempo, então o tempo de permanência desse catéter é maior e ele traz mais conforto para o paciente porque ele não permanece com o metal da agulha. A gente tem também o catéter sem asa não agulhado, que é o Gelco, né? Que tem a desvantagem de ser, né, de não ter a asa para punção. Então é mais difícil da gente puncionar com o Gelco, mas ele também vai ter a vantagem de retirar o metal da agulha e ficar só, né, o silicone, né, no subcutâneo do paciente, tá? Então a tendência agora é usar os catéteres não agulhados. De preferência, então, o mais adequado para essa punção é o catéter com asa não agulhado. Então, como vocês viram, é um procedimento muito simples, fácil e rápido, né, de ser realizado. Então, é isso. Até a próxima. Então, chegamos ao fim desse módulo. E aqui, esse material sobre assistência farmacêutica, ele foi produzido por uma equipe extremamente capacitada de farmacêuticos que me ajudaram a trazer esse material para você. Então, aqui eu gostaria de fazer um agradecimento e uma menção especial ao Adriano Max Moreira Reis, que é professor lá da UFMG, que nos ajudou muito nesse material. A Josélia Cíntia Quintão Pena Frade, que é do Conselho Federal de Farmácia, foi uma pessoa extremamente importante na elaboração desse módulo. A Soraya Coelho, que é farmacêutica lá do nosso Centro de Referência do Idoso, quem produziu aquele vídeo de prática sobre a atuação do farmacêutico na atenção secundária, o Cassiano Januário, que também nos ajudou muito na elaboração desse material, a Angelita Cristina de Mello e a Camila Alcântara e a Tatiana, que foram as pessoas que nos ajudaram a escrever sobre essa técnica da hipodermóclise. Muito grato pela sua participação, espero que você tenha gostado desse módulo.